Olá, minha gente, olá, boa noite a todos vocês que estão conectados aqui conosco na nossa Web TV. Boa noite a vocês que vão chegar também atrasados, mas que vão pegar a nossa live também, poderão voltar aí e assistir, né? É um prazer enorme a gente estar aqui mais uma vez com vocês, né, Marcos? É gostoso demais a gente, né, estar com vocês, a gente poder conversar com vocês, entrar nos lares de vocês, né? E uma delícia maior é conversar sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje, né, Pois Robson? é. Nós ficamos idealizando isso, gente, a semana inteira. E já conversamos aqui, já chegamos no consenso que não vai dar para mostrar tudo que a gente preparou, mas a gente tem tempo, a gente vai organizando para mostrar isso para vocês. Então não saiam daí, fiquem aí conosco do início ao fim, porque a gente tem também algumas surpresas bem legais para vocês que vocês vão adorar. E vamos fazer a nossa oração para que a gente possa começar a falar sobre a história dos extraterrestres, dos Anunnakis, quando chegaram aqui na Terra. E, na verdade, nós vamos começar a falar antes deles virem para a Terra, no planeta deles, né? Você faz a prece? Faço. Então, vamos juntos, né, nos juntarmos a essas lembranças, a essa história, né, milenar, né, a esse povo exótico, a esse povo diferente, a essas inteligências que a gente agora começa a descortinar, né? Toda essa energia, esses conteúdos que hoje a gente tem a oportunidade de ver através dos templos, dos monumentos, das histórias, das lendas. É nessa atmosfera que a gente vai elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, à espiritualidade, aos espíritos que estão conosco, que estão com vocês aí nos seus lares, nos locais onde vocês se encontram nesse momento. E juntos vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Criador do Universo, agradecendo pela oportunidade de todas as quartas-feiras estarmos aqui juntos, conversando, aprendendo, trocando informações que possam nos ajudar a dar continuidade à nossa vida, aos nossos projetos, aos nossos sonhos. Pedir a Deus que essa quarta-feira seja incrível, que essa live seja tão boa como as demais e que possamos agregar ainda mais elementos à nossa individualidade, à nossa mente, ao nosso coração, instrumentos que vão nos fazer pessoas melhores, nos impulsionar para frente nesses instantes decisivos, desafiadores que a nossa raça humana está vivendo. Então, Senhor, antes mesmo da gente começar, a gente te agradece por essa oportunidade, por esse momento, por estarmos entre amigos, entre lembranças deliciosas, minha e de Robson e dos companheiros que certamente viajaram conosco, que estão conosco aí nessa live de quarta-feira. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus. Pois é, gente, quando nós pensamos nos primeiros seres que vieram para a Terra de outros mundos, né, nós temos várias famílias do tronco humano, dentre elas os Anunnakis. Né? Quando esses Anunnakis ainda estavam em seu planeta, né, centenas e milhares de anos antes de vir aqui, a Terra já havia sido visitada pelos semeadores de vida, pelos engenheiros solares, né? Aqueles que chamam de reconstrutores, que Ângelo Inácio fala em seus livros. Mas, enquanto isto, eles estavam preparando o ambiente da Terra, vários povos estavam sendo trazidos para o nosso mundo. E um deles, que nós escolhemos falar, porque tem muito, muito a ver com todo o nosso sistema de vida atual, são os Anunnakis, os habitantes de um mundo que pertence ao nosso sistema solar. Segundo os Anunnakis, né, os escritos sumérios, as tábuas sumérias, o nosso sistema solar tem mais um membro, além do protoplaneta chamado Plutão, né? Hoje não é nem considerado um planeta mais, né? Mas tem mais um membro, que é um enorme planeta que orbita o nosso Sol numa longa elipse, né? De 3.600 anos que ele dura
para fazer uma rotação em torno do nosso Sol. Você imagina que quem vive muito aqui na Terra com excelente qualidade de vida tem algo em torno de 80, 90 anos, né? Não é sempre, né? Nós estamos falando de uma maneira geral, mas imagina um ser que um ano deles tem 3.600 anos nosso, né? Porque o ano, vocês vão de entender, um ano é exatamente o período de tempo que o nosso planeta gasta para girar em torno do Sol, do ponto zero ao ponto zero, né? Então, quanto mais afastado do Sol, maior o número de anos, né? E um ano, por exemplo, em Júpiter é diferente do ano aqui, um ano em Marte também é diferente do de Júpiter, do nosso. Imaginemos então num planeta cuja órbita gasta 3.600 anos para girar em torno do Sol. Não dá nem para a gente conceber, não conseguimos conceber, né? Então, eles dizem que o planeta de onde vieram, esta raça exclusivamente que eu estou falando, existem outras que futuramente nós vamos compartilhar com vocês, né? O nome chamado Nibiru significa o planeta da travessia, aquele que atravessa, né? Porque se for observar a órbita desse planeta, segundo nos dizem, né, os relatos suméricos e seres, espíritos que viveram naquela época, né, ele forma como se fosse uma cruz com os seus dois, as suas duas luas. Né? Então, e Nibiru fica exatamente no meio exato, né? Se você traçar uma cruz, né, fica exatamente nesse cruzamento, por isso ele é chamado de planeta da travessia, né? E esse planeta, segundo nos contam os escritos, né, ele tem uma longa órbita em torno do Sol, né? E ele tinha, naquela época, a época anterior à vinda desses seres para a Terra, né, tinha uma atmosfera superior que os protegia do frio. Então, como se fossem várias e várias camadas, mas uma específica, ela era mais espessa, mais densa, e isso protegia do frio intenso, porque uma vez que esse mundo ele é afastado do Sol, né, é de se entender que seria gelado, e não era, porque essa atmosfera dava essa proteção, e também a atividade vulcânica intensa fazia com que os gases na entranha do planeta, né, produzissem então uma atmosfera que facilitou o desenvolvimento da vida lá, da forma que era lá, né? Também tinha essa atmosfera, e é bom entender isso para entendermos o porquê que eles vieram para a Terra, né? Essa atmosfera ela tinha uma outra função, e não menos importante, que era de impedir que o oxigênio, né, daquele planeta pudesse esvair-se, pudesse escapar para o espaço, né? Então ele protegia, ele mantinha o oxigênio para não deixá-lo escapar. E infelizmente, né, com o tempo, pelo desgaste e a quantidade de guerras que ocorreram neste mundo, os Anunnakis se confrontaram com a possibilidade da extinção. Então, a atmosfera começou a ficar cada vez mais rala, né? E isso pôs em xeque toda a estrutura de vida dos Anunnakis. É muito próximo do que a gente tem vivido agora com relação a essas descargas, né, de substâncias tóxicas na nossa atmosfera, né? É um elemento que tem transformado a nossa natureza, modificado algumas regiões em questão de clima, de fauna e flora. Então, certamente, uma coisa muito semelhante aconteceu nessa escola planetária, né? Nesse planeta, com relação a essa civilização que a gente conheceu aqui na Terra como os Anunnakis, né? E nós vamos ver, então, segundo a história, né, de Enki, de Enlil, que mais tarde a gente fala com vocês, né? Esse ar foi ficando cada vez mais escasso, mais fina a atmosfera, e o escudo protetor, né, que dessa atmosfera, a parte mais densa, né, foi diminuindo cada vez mais. Isso após várias crises devido a essa situação, né, de preservar a atmosfera do planeta, foi reunido então o Conselho de Sábios de Nibiru. Né? Eles já tinham tentado de absolutamente tudo que fosse possível dentro da sua visão e que a sua ciência permitia, né? Desde a criação de um escudo artificial que não adiantou nada, né? Ele
tentaram formar um escudo em torno do planeta, mas foi impotente para conter a atmosfera, né? Até bombardearam, né, os vulcões com armas semelhantes às armas nucleares nossas aqui da Terra, né? Para ver se os vulcões se tornavam mais ativos e, mais uma vez, né, porque aí ia produzir mais elementos para manter a atmosfera tanto aquecida, né, quanto outras situações que eles desejavam, né? E os deles terminaram em fracasso mais uma vez. Aí, um grupo de cientistas de Nibiru, então, tiveram a última sugestão para curar, né, a atmosfera do planeta. Na verdade, eles queriam resolver essa atmosfera. Então, eles pulverizaram ouro em pó muito fino na sua atmosfera. Então, as naves espaciais, né, suspenderam até a atmosfera e começaram a pulverizar ouro fino, finíssimo, uma camada muito fina, né? A ideia foi tão boa, né, que o nanopó, ou ouro atômico, né, como era chamado, ficaria suspenso com o tempo e repararia por completo a brecha que se fez na atmosfera de Nibiru. Né? Mas tinha um problema muito grave. O planeta não tinha muito ouro. Né? Era escasso, o metal era muito escasso naquele mundo, né? E eles fizeram algumas discussões e descobriram que dentro do cinturão de asteroides, né, nessa região próxima entre Marte, né, até o planeta, até Mercúrio, este metal tão precioso para eles, né, para conter a atmosfera, era abundante. Então, do planeta Marte para chegando perto do Sol, eles encontraram vestígios de que havia muito ouro, né? E aí, então, foi que os nibiruanos, né? A gente podia falar nome horrível esse, né? Mas era Anunnakis, né? Começaram a se rebelar contra o rei, o Alalu, que era o rei de Nibiru, né? Por ele não ser capaz de resolver esse processo de destruição da atmosfera do planeta e por não ter ainda mandado buscar o ouro de onde ele tinha com maior abundância, que era exatamente no terceiro planeta do Sistema Solar, que hoje conhecemos como planeta Terra, né? Anu, então, o copeiro do rei, se aproveitou da oportunidade da questão da rebeldia dos povos do planeta, né? E destronou Alalu da realeza do planeta. Veja bem, fez um levante, ele destronou, aproveitando a situação. Né? A fragilidade com que o governo, a própria estrutura do planeta se encontrava, né? Ele se aproveita imaginemos desse uma momento, situação num planeta muitíssimo maior do que a Terra, né? Uma população muito maior também. Né? Alalu, então, temendo a morte, ele embarcou em um carro celestial, em uma nave, né? Com uma nave lança-mísseis desenvolvida pelos seus cientistas, né? Uma nave com características de defesa, e ele definiu, então, o seu curso rumo à Terra, onde ele descobriu ouro. Então, o Alalu veio para a Terra, né, fugindo porque foi deposto, e aqui ele descobriu ouro, né? Juntamente com a vinda de Alalu, foi exatamente nessa vinda que começaram a chegar os primeiros dragões na Terra, junto com Alalu, com toda a atmosfera psíquica, com aquela rebeldia, né? Então, no plano físico veio Alalu, no plano etérico, extrafísico, começaram a vir, né, alguns seres, o que a gente denominou, né, denomina ainda hoje como os dragões. Exatamente. Né? E quando Alalu chegou aqui e descobriu muito ouro, principalmente ali na África, né, ele enviou a notícia para Nibiru. Ele mandou uma sonda e despachou a notícia, né, e solicitou retomar a direção do planeta. Mas em vez disso, Anu, que era copeiro do rei, né, antes, né, prometeu-lhe a liderança do planeta Terra. Em vez de aceitá-lo de volta. Não, faz não. Você, já que você descobriu, você fica aí. Coloniza eu mandarei esse planeta. Pessoas para ir te ajudar e você vai ser o líder desse planeta novo, né? Anu e seus dois filhos, né, Ea e Enlil, né, chegaram à Terra, então, para fazer os
planos para o futuro deles, né? E aí, segundo a história das tábuas suméricas, né? Ele decidiu dar a liderança da terra para o seu filho Ea e rebatizou Ea com o nome de Enki, que significa o master da terra, o master do chão, né? Da parte. Então, Ea passou a se chamar Enki. Então, a história, essa é a história anterior ao povoamento da terra, né? Alalu, então, ele ficou muito ofendido com Anu e desafiou ele para a batalha. Mas, novamente, ele perdeu a batalha, né? Então, Alalu foi, então, condenado a morrer no exílio, sozinho, em um planeta estrangeiro, e ele foi sepultado no planeta Marte, né? Foi em Marte, então, que é o planeta que abrigou, né, o corpo de Alalu, né? O degredo dele. Bom, a gente tem que considerar, tem muita coisa aí que eu não estou falando aqui com vocês, porque não dá, né? Por exemplo, foi definido que, como ele era o rei original, né, do planeta dele, decidiu-se que construiria um monumento muito grande em Marte, nesse planeta, no quarto planeta, para abrigar o corpo do rei deposto e do rei morto, né? E aí se construiu, então, um grande monumento no planeta vermelho e lá ficou, né, uma guarnição deles para tomar conta do corpo de Alalu. Um aspecto muito importante que tem que ser considerado, gente, é a vida desses primeiros seres que vieram para a Terra, dos Anunnakis, né? Então, eles vivem por centenas e milhares de anos, uma vez que um ano deles tem 3.600 anos nosso. Dá para imaginar, né? Dá para imaginar. Por isso, muito por isso, eles foram considerados reis sobre a Terra. Deuses? Deuses sobre a Terra. Os deuses dos deuses. Eles viviam, Porque, por exemplo, uma geração entrava em contato com eles. 4, 5 gerações depois, entravam em contato do mesmo jeito. Então, os tataravós contavam as histórias de seres que ainda estavam com eles ali. Porque tinha uma longevidade muito grande, né? Provavelmente muitos Anunnakis daquela época ainda vivem hoje, ainda em algum planeta, na órbita de algum planeta aí. Por isso que eles foram chamados de deuses no passado, né? O que ocorre, então? Eles, após chegarem na Terra e detectarem que aqui tinha uma grande quantidade de ouro, né? Então eles começaram a extrair este ouro para ser levado para o seu planeta e aí transformado em pó finíssimo para conter a atmosfera do planeta, né? Os Anunnakis, então, uma vez que eles iriam ficar aqui na Terra por um tempo muito longo, eles fundaram diversas cidades, né? E alguns espaçoportos, estações operacionais, que todas foram comandadas inicialmente por Enki, que foi o primogênito de Anu, né? Enki ficou coordenando por um bom tempo tudo aquilo. Mas como os Anunnakis se rebelaram aqui na Terra, porque eles não queriam fazer o trabalho de cavar a Terra, de extrair ouro, de fazer o processamento disso tudo, então eles começaram a procurar serviçais, né? E reclamar das péssimas condições de trabalho que o planeta oferecia. Não tinha nenhuma... É lógico, né, que não iria encontrar aqui num planeta primitivo as condições que tinham em seu mundo de origem. Isso gerou a primeira rebelião aqui dentro da atmosfera, dentro do nosso planeta. Até né? mesmo para eles usarem os instrumentos que eles usavam em Nibiru, certamente aqui na Terra eles não puderam utilizar todos em função da alta tecnologia e de alguns elementos que porventura iriam faltar aqui. Então, usaram sim um mecanismo que para nós ainda hoje é alguma coisa revolucionária, mas que para eles, né, em função do planeta onde eles estavam se movimentando, era algo muito rudimentar. É a semelhança de quando a gente vai, por exemplo, moramos numa cidade e vamos fazer um acampamento. Exato. Né? Você tenta até levar uma barraca confortável, um lampião a gás, hoje tem coisas de LED, aquela coisa toda, mas nunca será o conforto que você tem no seu lar. Muitas das coisas que você utiliza na sua casa, você não vai poder usar no acampamento. Então, é um paralelo para a gente poder imaginar. Usou-se sim um maquinário que até hoje para nós é desconhecido e que certamente tem um nível de tecnologia muito mais avançado que a gente tem aqui hoje. Mas com relação ao que eles tinham no planeta, aí já não havia... E existia um fator espiritual por trás disso, que o próprio Zecharia Sitchin conta,
Lógico que essa parte espiritual não está nas tábuas sumérias, né? Que é o fato de que eles carregavam as naves deles com ouro extraído aqui da terra, né? Principalmente ali da África, né? Próximo à Mauritânia, aquela região ali, e tentavam voltar para o seu mundo. Só que aí eles não conseguiam sair totalmente dessa atmosfera, né, do nosso sistema solar, dentro dessa região de Marte, né, para cá. Então eles descobriram um jeito de depositar esse ouro ali e a outra turma vinha do mundo deles, pegava ali e não atravessava isso porque tinha que levar para lá de volta. Por que isso? Aí os Icaracídeos um dia, numa reunião que foi feita com os guardiões, perguntaram, mas por que eles não conseguiam? Eu falei, justamente porque nessa época foi colocado o cinturão de proteção que Miguel colocou para que eles não escapassem, já vinham como degradados para a terra. Porque eles estavam compromissados, né? Então eles chegavam, depositavam em determinado local, né, de um asteroide, ali o pessoal do mundo deles pegava e foi feito por muitos anos, centenas de anos, todo esse processo. Tipo uma fronteira vibracional. Vibracional, né? Bom, depois o Ângelo Inácio até desenvolve isso junto com a ajuda do Zicária, né, em um dos livros dele. Mas o que é interessante notar que como houve a primeira rebelião dos chamados deuses, dos astronautas, porque eles não queriam se submeter ao trabalho manual, esse trabalho físico, uma vez que eram seres que estavam habituados a uma tecnologia e que exerciam um trabalho puramente intelectual, isso seria uma degradação da espécie. E houve a rebelião justamente por isso, eles não aceitaram. A situação do planeta Terra foi complicada e foi levada, então, para o planeta de origem, para Anu, o rei que assumiu o posto indevidamente, né? E ele reuniu os conselhos dos sábios e falou, bom, só tem um jeito, porque já tinham vários relatórios dos tipos que existiam na Terra. Aí ele falou assim, vamos criar um ser, vamos criar com a nossa tecnologia um ser que possa fazer o trabalho escravo, que possa fazer esse trabalho manual, para que os Anunnakis não tenham que se envolver com isso. Aí começou o problema. Aí começou o problema, não. Aí o problema aumentou. Agora, só um minutinho. Gente, a minha marca, cadê os dedinhos que eu não tô vendo? Ó. Mas não é. Aí é que realmente, aquilo que a gente começou a semana passada, falando sério, como que esse processo, como é que eu vou colocar para você? Uma necessidade premente, não muito bem pensada, pode desenvolver uma característica problemática, porque a gente comentou a semana que passou. A partir do momento em que ele insere um indivíduo vivo com a alma, que já tinha alma, é claro, né? Mas efetua mudanças biológicas, um aperfeiçoamento nesse ser, não que isso não acontecia antes, ele está inserido na lei de progresso, ou seja, a individualidade por si, movida por essa lei que rege todos os planetas, agora vai desencadear um processo que eles não tinham condições de deter. E não imaginavam nunca o que ocorreria no planeta Terra. Então, o Conselho dos Deuses, dos astronautas, chegou à conclusão. Nós não precisamos criar um ser do zero, porque demoraria milhões de anos. Nós já temos esse ser aqui na Terra. Então, vamos apenas dinamizar o processo evolutivo dele, trabalhar a nível genético para que este ser se preste às nossas necessidades e os nossos conterrâneos não tenham que fazer o trabalho manual, o trabalho mais duro. No livro Os Néfilins, que está servindo de base para o nosso bate-papo e toda essa ampliação que a gente deu com as tábuas, Ângelo Inácio descreve como esse processo, as tentativas que não deram certo, né? Várias vezes que não deram certo, que criaram criaturas mitológicas. Exatamente. As tentativas de manipulação do DNA, né, que eles fizeram primeiramente tentando manipular nos próprios seres aqui da Terra. Né? Estava mais ou menos na época do Homo de Neandertal, por aí. E eles notaram que surgiam aberrações. Metade humano, ou metade, né, um ser primitivo, a outra metade que lembrava algum animal, daí surgiram os grandes seres da mitologia como resquícios, lembranças dessa época mal sucedida. Desses experimentos.
Até que um dos deuses falou assim, bom, façamos o homem à nossa imagem. Ao invés de você mudar a estrutura genética nos próprios hominídeos da Terra, vamos fazê-los à nossa imagem. Nós vamos tirar dele, né? E vamos implantar o óvulo nas nossas fêmeas. E elas vão, então, engravidar e gerarão no próprio corpo. E aí surgiu o primeiro ser, né? Está na Gênesis, né? A Gênesis fala, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Não é a minha imagem nem a minha semelhança. É a nossa, ou seja, na Gênesis está escrito lá... outras pessoas, né? Um grupo de pessoas, né? Originalmente está escrito, e os deuses disseram, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E foi aí que eles descobriram, depois de centenas de tentativas, né? Ângelo Inácio descreve um processo belíssimo no livro, no momento em que o homem, né, surge, o Homo sapiens, depois dessa transmutação toda, porque até hoje a nossa ciência tenta descobrir o elo, né, o elo perdido, né? entre a raça, digamos, anterior, né, e o Homo sapiens. E não encontra porque justamente isso foi ocorrido em experiências no útero de um ser das estrelas. Né? Por isso nós trazemos aquele chamado DNA zero, né? Aquele DNA que não rastreável, que os cientistas não sabem de onde veio. Né? Eles, sem programar quando vieram para aqui, acabaram interferindo e auxiliando o processo de desenvolvimento da raça humana, com o objetivo de criar uma raça, né, que pudesse servir como escravos para eles. Mas, gente, nós temos que pensar numa coisa. Essa estrutura criada aqui no planeta Terra, ainda primitivo, né, essa modificação genética para que o homem saísse do estado de Neandertal, atingir Neandertal, Cro-Magnon, naquele período ali, e desse o pulo para o Homo sapiens, né? Nós podemos ver que isso não é a primeira vez que ocorre, porque é um padrão que se repete no universo, no cosmos, em que a civilização mais adiantada interfere por algum motivo, nesse caso, querendo criar uma raça que fosse submissa, né? E depois a raça se demonstrou que não servia para isso, né? Para ficar submissa indefinidamente. Nesta união, então, com o tipo da Terra, né? Com o tipo genético da Terra, do homem de Neandertal ou de Cro-Magnon, foi naquele período ali, e implantar no útero das fêmeas extraterrestres, nasceram os gigantes. Então, como eles eram muito altos, né? Os primeiros homens híbridos, né? Foram gigantes que nasceram sobre a Terra. Daí o livro de Gênesis, no capítulo 6, falar que naquela época haviam gigantes sobre a Terra. Quando os filhos dos deuses, em outras versões fala quando os filhos das estrelas tomaram para si as filhas dos homens e deles geraram os gigantes, né? A primeira raça híbrida, então, foram de gigantes. E por isso a gente nota, quem estuda a Bíblia, na época que eu era evangélico, eu ficava muito, aqui em Minas Gerais a gente chama assim... Encafifado. Né? Por que cita lá que os homens viviam 1000 e tantos anos, 800 anos, 900 anos, né? Os filhos de Adão, do primeiro homem, né? Não é do Adão, né? Que é o mito, mas do primeiro homem, né? Eles viviam... eras e eras incontáveis, 1000 anos. E eu falei, mas como que pode ser? Quanto mais próximos estavam do evento que houve a transformação genética, maior era a longevidade. O tempo foi passando e foi diminuindo, então, essa longevidade, a raça nova assumindo as características próprias. Mas o que nós notamos é que isso é um padrão, porque os programadores de vida extraterrestres utilizam uma coisa, muitas vezes, que é ruim, que é negativa, para impulsionar aquele planeta primitivo. E fazer com que ele dê um salto na evolução. Porque se a gente tivesse sido deixados naquela época por própria conta, nós estaríamos hoje semelhantes às tribos da África, sozinhos,
sem ter esse impulso, né? Mesmo que originalmente fosse, né, um impulso natural. Para transformar essa raça nova em escravos, né? Sim. Para tirar o ouro, tirar tudo aquilo que a terra tinha, né? E aí nós vamos ver que nessa vinda deles para cá, eles descobriram e precisavam de desenvolver ou de ter combustível fóssil para que as suas máquinas pudessem funcionar, né, e pudessem voar de um lado a outro do planeta. Por isso, as primeiras cidades foram exatamente ali, entre Iraque e Irã, as primeiras, digamos, civilizações, porque ali é justamente rico de combustível fóssil e foi ali que eles acharam, como digo assim, a grande riqueza do planeta novo. E né? deveriam certamente transmutar isso. Aí a gente consegue perceber o nível de estresse dessa coletividade de seres. Porque o meio de locomoção deles pelo universo eram espaçonaves. E certamente esse combustível que nós temos aqui, que a gente utiliza até hoje, que é fóssil, para eles deve ter sido um ponto de partida, mas ocorreram transformações para que esse combustível pudesse se adaptar à estrutura de meio de transporte, que eu não consigo nem também imaginar o que seja. Só a título de curiosidade, o Golias, aquele gigante... Era um dos elementos que restou, né? Digamos ainda, da época dos Anunnakis, né? Porque ele era enorme. Ele era do grupo dos Néfilins. Os Néfilins foram os primeiros seres manipulados. Né? O resultado da manipulação genética. Os Néfilins são gigantes sobre a Terra. De estruturas e de anos de vida... dilatados, né? Chegando até 1000 anos por aí. O que ocorre? Eles viram, então, que para eles construírem um espaço-porto na Terra, para construírem as bases deles, eles precisariam de algumas coisas, né? De algumas estruturas para sinalizarem, para que quando eles viessem com as suas naves do alto, eles pudessem ver de longe essa estrutura e ser conduzido para o local de pouso apropriado. Então, uma das primeiras coisas que eles detectaram foram os montes, né? As montanhas que existiam na região. Então, o Monte Ararat, onde Moisés recebeu as tábuas de pedra, né? O Monte de Sinai, também na planície de Sinai, não o Monte de Sinai de hoje, porque, na verdade, hoje o pessoal faz uma visitação no suposto Monte Sinai, ali, na verdade, é o Monte de Santa Catarina, né? E que ficou conhecido como o lugar onde Moisés recebeu as pedras. E é exatamente o contrário, né? O monte não é aquele, fica próximo ali, e eles descobriram que através deste monte ele poderia ser avistado de muito alto. Mas faltava então alguma coisa, porque o espaço-porto pegava ali e descia até chegar onde hoje é a cidade de Jerusalém. Né? Então, como fazer isso? Decidiram então construir, né? Além de uma fonte de abastecimento para eles, mas construir alguns monumentos, né, que servissem de balizas para o novo espaço-porto, o principal deste planeta, né? Então, depois de suas antigas cidades, as primeiras criações humanas, né, seriam dizimadas pelo dilúvio, mas aí eles ficaram, bom, nós precisamos então de desenvolver isso, porque de tempo em tempo o Nibiru passava e a janela de salto era mais próximo da Terra. Então eles precisavam, nesse momento, levantar voo para chegar o mais próximo possível do seu planeta. Porque se fossem numa órbita elíptica não haveria condições de fazer isso, né? Centenas de milhares e milhares de anos para fazer. Então eles esperavam chegar mais ou menos próximo da Terra para que pudessem fazer o salto no ponto mais próximo do seu planeta de origem. Então, mais uma vez você vê a rudeza com toda a tecnologia de lidar de uma civilização que veio de um planeta mais evoluído para permanecer no mundo primitivo. Porque as pessoas acham que a gente, às vezes, nós também, né? Nossa, que maravilha. Gente, mas tem todo um processo de limitação, de limitações, né? Então, não é porque se detém uma tecnologia fora do comum que ela pode ser utilizada aqui a contento, mesmo porque, como eu disse, muitas delas não tinham nem condição de ser utilizadas aqui, em função da rudeza do nosso planeta. Não tinha combustível, não tinha
uma estrutura tecnológica para manter o funcionamento das suas naves, né? Uma série de coisas. Mas, então, voltando aí, eles sabiam que Nibiru vinha com a sua órbita o mais próximo possível da Terra. E que a influência magnética de Nibiru sobre os planetas do Sistema Solar causaria uma série de eventos atmosféricos, climáticos aqui na Terra. O que eles fizeram? Diante dessa proximidade, eles notaram que começaram a aparecer manchas negras no Sol. Notaram que a influência de Nibiru agia diretamente sobre a estrela maior, sobre a estrela do nosso sistema. E que o campo magnético da Terra, diante da proximidade do planeta deles, né, o campo magnético ficava mais fraco, as temperaturas elevavam-se absurdamente e as calotas polares começavam, então, a se derreterem. Isso levou, então, os Anunnakis a prever com antecipação esses eventos climáticos. E o que eles fizeram? Levantaram o voo, né? Pegaram um dos elementos humanos, um casal que eles desenvolveram junto com eles, levantaram o voo, ficaram em torno da Terra e também em umas bases criadas na Lua, no lado oculto da Lua, no lado escuro da Lua, esperando os eventos passarem. E aí o que ocorreu, né? Muito antes de Nibiru chegar, começou a surgir os eventos aqui, o derretimento das calotas polares, né? Mudança climática. O primeiro dilúvio que veio sobre a Terra, né? E eles entenderam definitivamente, né, que essa passagem causaria enormes estragos, maremotos, tsunamis, terremotos em vários lugares, e foi exatamente isto que ocorreu com essa proximidade. Nibiru geralmente passava sem causar danos, a depender da distância, né? As tábuas sumérias descrevem um período de cerca de 500 mil anos, ou seja, 138 órbitas completas de Nibiru em torno do Sol. E numa dessas é que ocorreu a chamada catástrofe do Só queria dizer, dilúvio, né? sem personificar um cavaleiro do Apocalipse, que ele vai passar de novo. Vamos lá, Robson. Bom, o que eles fizeram? A maioria dos Anunnakis que estavam aqui, né? Eles tentaram voltar para o seu planeta de origem, justamente aproveitando essa janela de proximidade de Nibiru com a Terra. A notícia de quem ficou aqui, dos Anunnakis, é que eles conseguiram chegar ao planeta deles, mas a grande maioria foi destruir as suas naves, né? Nesse processo todo, porque causou uma mudança gravitacional muito forte nas proximidades do nosso planeta, né? E os que ficaram aqui, então, decidiram, nós vamos nos barcos celestes, né? Ou seja, nas suas naves, ficar flutuando em órbita da Terra ou na Lua até passar o cataclisma que duraram anos e anos e anos, né? E a gente ter a possibilidade de habitar esse planeta novamente, né? Aí eles notaram o quê? Que as calotas, né, enormes camadas de gelo do Polo Sul, chocavam-se umas contra as outras, quebrou-se, né, caiu no oceano, criando um tsunami gigantesco. As ondas viajaram para o norte, em direção às terras que eles chamavam de Abzu, né, para o norte, que era um domínio de mineração de ouro muito importante dos Anunnakis, que ficaria mais ou menos no sudeste da África, né? Na verdade, a metrópole mais antiga, né, descoberta pelos nossos cientistas, data de 160 mil para 200 mil anos antes de Cristo, né? Bom, voltando a esta situação caótica no planeta novo, né, a onda continuou para o norte e submergiu a chamada Cidade do Paraíso, Edim. Daí vem a palavra Éden, né, que era a capital da Nova Terra. É o lugar que ficava próximo ali do rio Tigre, Eufrates, né, entre Irã e Iraque, né, onde foi feito o primeiro ser humano no formato mais próximo do atual possível, né? Então foram os primeiros assentamentos dos Anunnakis na Terra, foram ali nessa região. E ele está localizado ali próximo do Golfo Pérsico, né? Hoje é conhecido como o Golfo Pérsico, foi ali que ficou localizado o primeiro assentamento dos Anunnakis, né? Só poucos humanos escaparam da inundação, né? Dos novos seres, né? Dos seres dos gigantes que foram criados, né? Desses que já haviam sido transformados e
habitaram definitivamente o planeta. Né? E, na verdade, um ser chamado Ziustra, que é o mesmo Noé da Bíblia, junto com a família dele e alguns amigos, escaparam. E o próprio Enki orientou, né, Ziustra para que ele pudesse usar betume no barco, porque o betume faria, ao mesmo tempo, com que vedasse o barco e a água não entrasse, e faria com que ele pudesse também, né, ficar flutuando em grandes altitudes. Né? Então, Ziriustra, né, que é o Noé bíblico, né, ele foi diretamente influenciado pelo Enki, né? O filho do Deus morto. Aí depois do dilúvio, né? Das calotas polares derreterem, encher daqueles tsunamis todos, veio a ideia de construir então um novo centro de controle da missão Anunnaki aqui na Terra. E aí depois do dilúvio então começa esse trabalho de construir espaço-porto, né? E o texto deles descreve que é exatamente nesse período aí que eles resolveram criar as pirâmides, as grandes pirâmides do Egito, né? Os monumentos que seriam alinhados com as estrelas, de acordo com a posição das estrelas. Né? Temos mais de 50 pirâmides espalhadas no Egito, né? Pirâmides menores, né? Mas temos aquelas que são, né, Kelps, Kefren e Miquerinos, que foram os 3 montes principais alinhados com a constelação do Órion. Né? E isso facilitava que os Anunnakis de longe eles viam, que eram as primeiras, aliás, as mais importantes. Nós quase estivemos lá, por pouco não estivemos, na Pirâmide Vermelha, que é onde, lá o Akhenaton falou que eles se reuniam na Pirâmide Vermelha, que fica mais dentro do Saara, do deserto, e ali os arquitetos desenhavam as grandes pirâmides. Bom, o Enlil, né, o irmão de Enkidu, escolheu um local para o centro de controle, um monte, né, que dava para ver de longe, né, que mais tarde ficou conhecido como o Monte do Templo de Jerusalém. Né? Então, naquela região, ali seria o centro de controle de toda a missão. Né? O ponto de aterrissagem sobre os picos gêmeos de Arata, né, no norte, seriam os ancoradouros. Então, seriam montes gêmeos, como se fossem ancoradores. As naves podiam ir e seguir aquele corredor que terminava exatamente no monte do Templo de Jerusalém. Agora, é fantástico, até mesmo porque que Jerusalém, desde o início da sua história, foi um ponto importante. Né? E importante por quê? Porque justamente ali controlava-se toda a missão do planeta Terra. Né? É como se fosse um centro de comando, né? E aí Enlil mandou, junto com Enkidu, construir mais 2 outros, né, conjuntos necessários. Né? Os ângulos de subida e 4 lados lisos foram aperfeiçoados para a construção da pirâmide. Né? Próximo a eles, ele colocou um pico maior, que é a grande pirâmide de Giza, né? E as ferramentas de poder que eles usaram. Ângelo Inácio descreve uma tecnologia que eles trouxeram e que é como se fosse uma coisa líquida que derramavam sobre as pedras. O Ângelo Inácio esclarece. Eles tinham um produto que foi dado para eles através de um ser da raça dos Greys, que também estavam vindo para a Terra. E eles aproveitaram esse elemento recebido pelos Greys e falaram assim, olha, nós temos como ajudar na missão, porque temos interesse de usar também como ponto de chegada na Terra, né? E deram um elemento que, derramado sobre os blocos de pedra, fazia com que perdesse a força da gravidade e flutuassem. E aí as naves deles vinham trazendo tudo isso até a planície de Giza, né, de Gizé, e aí perdia novamente, voltava à sua consistência original. A sua densidade e peso original. Mas o equipamento que eles tinham foi cedido pela raça dos Greys, porque no planeta deles, que também estava em extinção, eles precisavam tentar, de alguma maneira, ver se eles sobreviviam aqui na Terra. Porque eles estavam naquele processo de busca de uma recuperação molecular também. Sim, e porque eles não reproduziam mais. Isso que eu ia dizer. Então, o processo tinha sido alterado e a cada nascimento havia uma degeneração molecular. Exato. Então, eles também estavam numa busca de um DNA interessante que pudesse estavam sob a iminência de ser erradicada a raça deles, de deixar de existir, porque eles paravam de reproduzir. A cada geração não conseguia mais
produzir. Então eles saíram pela galáxia procurando, feito loucos, um local. E a cada geração, a geração mais degenerada, biologicamente, não era isso? E a gente pode imaginar, porque na época consta, Akhenaton fala que as pirâmides eram todas revestidas de calcário, né? Calcário branco, né? Por isso ela refletia muito a luz do sol. E no seu em cima da pedra angular, né? Em cima da pirâmide, uma parte de ouro, revestida de ouro puro, né? E tanto que Marcos Antônio, um político romano, declarou que ela rebrilhava como uma joia muito preciosa, sendo vista por mais de 100 milhas, né? Dali da região. Literalmente, né? As pirâmides formavam essa pedra angular, né? De uma forma capaz de emanar os chamados cristais pulsantes que eles trouxeram de Nibiru, que ajudavam no abastecimento das suas naves. Então eles colocaram abaixo da câmara do rei, ligado pelo próprio ouro, com fios de ouro, para que esses cristais pulsantes pudessem emitir a energia que era amplificada pelo topo da pirâmide, e as naves passavam ali em cima e se reabasteciam com aquilo e prosseguiam em direção ao campo de pouso que terminava ali próximo à planície de Jerusalém, né? Então, na verdade, entre outras coisas, as pirâmides funcionavam como uma forma de GPS. Né? GPS. E vários espaçoportos foram construídos na Terra, né? Tanto que mais tarde o filho de Enkidu, né? Ele é deposto, ele perde uma guerra e ele é expulso ali para aquela região do Egito, e lá ele é conhecido como Ra, né? O deus que deu origem à civilização egípcia não era nada mais, nada menos do que Marduk, dos Babilônios, que é o filho de Enkidu, né? Que perdeu essa guerra. E depois ele perdeu mais ainda, e o que ele fez? Ele veio com seus soldados para a América Central. E aí ele foi habitar aquela região e conseguiu, então, ali povoar aquela região e desenvolver o espaço-porto. Só que aí ele não tinha as mesmas facilidades, né? E ele fez grandes desenhos nas planícies para que do alto, né, aproximando ali dessa região aqui na América Central, pudesse ver e pousar suas naves. Tanto que os desenhos só são vistos como desenhos em altitudes, né? Então, e a cada movimento que eles faziam, mais rudimentares ficavam. Porque iam deixando para trás a tecnologia. Tinham conhecimento, mas não tinha elementos para poder recriar aquilo. Então, o Anunnaki, né? O Akhenaton falou conosco que o próprio Enlil ativou os cristais pulsantes, né? E no interior da pirâmide, então, surgiam luzes misteriosas, né? Os novos homens do planeta Terra, aqueles que começaram ali fundando, e principalmente a descendência deles na região que hoje é conhecida como Egito, ficavam encantados ao ver as pirâmides pulsando e a luz pulsante e os grandes barcos voadores chegando ali daí para toda a Terra. Então vinha a raça dos Anunnakis, vinha o pessoal dos Greys, vinham outros mais, porque cada um foi sendo dividido e povoando a Terra através do homem primitivo que o Anunnaki conseguiu fazer a modificação genética, mas imprimindo cada qual o seu DNA, e aí foi vindo as diferenças de raças do nosso planeta, cada um de alguma maneira sendo o que? A união dessa nova espécie Homo sapiens com a espécie deles, porque era uma tentativa, no caso, eu estou falando agora já dos Greys, de perpetuar a espécie deles. Eles tinham que trabalhar para ver se poderiam ficar aqui na Terra, né? Não era assim 100% compatível, mas no caso dos Anunnakis foi mais porque eles colocaram, né, digamos assim, a parte genética do homem de Cro-Magnon, do homem de Neandertal, no útero das próprias mulheres deles. Por isso que os Greys chegando aqui pegaram o elemento pronto e aí não conseguiram fazer da mesma forma que os Anunnakis fizeram tudo isso, né? Tem uma pergunta do Felipe Teixeira de Queiroz, de Contagem. Olha só lá onde eu moro, em Minas Gerais, aqui perto de BH. Eu vou responder essa pergunta, que talvez a resposta sirva para outra pessoa também que perguntou outra coisa aqui, né? Ele pergunta assim: existe a possibilidade de um médium adentrar a Fortaleza dos Dragões? Olha, dificilmente. Existem situações e lugares específicos no plano extrafísico que são proibidos. Eu falei sobre isso, mas o Marcos, né? Que é vedado ao homem, aos seres humanos encarnados em desdobramento entrar em contato, né?
Por exemplo, Ângelo Inácio esteve junto com a equipe toda na Fortaleza dos Dragões. Mas o que vai ocorrer é que, mesmo Ângelo Inácio, se você for ler o livro A Marca da Besta, a hora que começa o número 1 descrever as habilidades de cada um dos dragões, que hoje, infelizmente, não deu pra gente falar aqui, né? Mas falaremos no futuro aí, né? Que a gente vai ter cada dia coisas mais interessantes aí. O Ângelo Inácio fica parado assim, ele para, o Jamar olha para ele, ele volta ao normal e o Ângelo fala assim, é tão fascinante a personalidade deles, é tanto conhecimento e é tanta habilidade psíquica, e enquanto eles estão verbalizando, ao mesmo tempo eles desenvolvem outra trilha de pensamento diferente daquela, eles conseguem pensar devido à natureza deles, né, por duas trilhas diferentes que fascina quem ouve, de tão perigoso que é. Por isso nenhum de nós, médium nenhum, entra nem desdobrado e nem redobrado nesses lugares, né? Direto. Porque não dá. Os próprios espíritos que são convidados, eles têm que passar por um processo, né, de preparação em que o próprio Miguel, né, ele cede a tecnologia superior para que os guardiões e os acompanhantes dos guardiões, no caso Ângelo Inácio, João Cobu e outros mais, possam se preservar mentalmente da intrusão psíquica destes seres, né? Então, mas vocês veem quando a gente lê o livro O Fim da Escuridão, a gente nota, por exemplo, em determinado momento, que o Jamar captura o número 2, né? O dragão número 2, que é um dos mais tenebrosos de todos, mas o Jamar não lida com ele diretamente. Ele simplesmente captura, usa a espada dele, que na verdade é um instrumento, né, de uma tecnologia superior, faz um rasgo, né, no universo visível e através do buraco de minhoca canaliza, joga esse dragão para você vai para quem tem competência, e provavelmente ele foi para o centro da Via Láctea, né, onde tem aquele confluência de sóis, né, centrais, onde vivem e onde lideram as superconsciências cósmicas que coordenam a galáxia toda. Então, lá eles têm condição de lidar com você. Esse episódio se dá no livro Os Guardiões. Aos Guardiões, né? Aos Guardiões. E só no Fim da Escuridão foi aquele momento em que ele retorna, né? Isso, em que ele retorna. E uma outra coisa que eu queria ressaltar também com relação a isso, Robson, é em função... Porque não dá para a gente poder conceber... São espíritos milenares, né? Sim, o que em uma reunião mediúnica espírita um médium iria fazer diante de um espírito desse? Tem uma pessoa que me perguntou assim, aí quem doutrina os dragões? Ninguém. Não é doutrinar. Doutrinar é fazer ele pensar igual a você. Nem em reunião mediúnica a gente faz isso. Não existe doutrinar espírito, igual fala nas reuniões mediúnicas. Doutrinar é fazer com que ele pense aquela coisa de hipnose para pensar igual a você. Não. Na reunião mediúnica se faz um diálogo com os espíritos, na reunião convencional, como evocação ou desobsessão, mas não é doutrinação. O grande, digamos assim, o grande segredo nesse contato com espíritos, não os dragões, porque não tem condições nenhuma, nós não conseguimos lidar nem com os chefes de legião, quanto mais com os dragões, né? Que são superiores tudo. Mas nesse contexto, o que vai ocorrer? Nós não temos como argumentar com esses seres. Nós não temos argumentos inteligentes, intelectuais, científicos, nenhum, né? Nos resta apenas saber que eles existem, que estão por detrás dos acontecimentos mundiais e que os dragões, muito antes de serem aprisionados, né, conforme diz lá no Apocalipse, que outra pessoa pergunta aqui, né, e o dragão, a antiga serpente, foi aprisionada por 1000 anos, né? Muito antes de ser aprisionado, eles já deixaram uma programação prévia nos seus chefes de legião, para caso, porque eles sabiam que Miguel iria interferir, né? Que não poderiam ficar eternamente fazendo as coisas aqui na Terra. Então, o que eles fizeram? Um processo de programação mental dos seus chefes de legião. Se em algum momento nós sairmos, digamos, do circuito, sairmos de cena, a programação será ativada. Então, a nossa prisão irá ativar a programação que fizemos na mente de vocês. E vocês levarão avante no planeta o nosso projeto, né? Então, eles... você imagina, esse sistema que eles utilizaram foi altamente inteligente.
Como que um ser desse foi manifestar na reunião mediúnica e se a gente não dá conta nem dos obsessores da gente, a gente não dá conta daqueles que nos perseguem, o obsessor da gente, o parente, o pai, a mãe, o filho, o irmão que entra dentro de casa Encarnado. um dia e demora o resto da vida, a gente não dá conta deles, nós vamos dar conta de dragão? Não, é só Jesus, né, e seus prespostos que tem autoridade moral para isso. Aliás, no livro do Apocalipse, isso está escrito, né? Quando João vê um cordeiro, né, simbólico, um cordeiro cheio de olhos, sentado sobre o trono. E parecia que ele já estava morto, mas que havia curado da ferida da morte e vivia, representando Cristo. E aí, diante do trono, ele fala assim, estavam ajoelhados os anciãos, os 24 anciãos, que são seres, né, mais evoluídos dos quais a gente tem notícia, né, mais evoluídos. Então, são os autoevolucionários. Eles estavam diante do trono. E depois, miríades e miríades de seres. E tinha seres com aparência de leão, com aparência... E ele vai citando, né, as aparências todas. E todos falavam, digno é o Cordeiro de abrir o livro da vida. Porque somente a ele foi dada autoridade para ele administrar os destinos da terra. Somente a ele. Então isso joga por terra, inclusive, aquela ideia biruta que surge por aí, está mudando a direção do planeta. Tá, o que essa ideia quer dizer? Que Jesus saiu da direção e entregou para outro? Espera aí, Jesus falou que vai ficar até a consumação dos séculos, palavras dele. Né? E ele ajudou a formação da terra, conforme eu falei anteriormente na outra live, vocês podem voltar, né? Isso está escrito no livro Gestação da Terra, do Espírito Zartu, que infelizmente está esgotado, mas não existe outro nome. Pedro fala, quando ele prega lá em Jerusalém, não existe outro nome dado debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos desta situação, né? Toda. Então não existe outro ser que nós conheçamos. Jesus é quem administra moralmente, quem tem autoridade para lidar, mesmo porque, se eles vieram para aqui, vieram por autorização de Jesus. Então, ele próprio sabe administrar, já que ele, né, deu autorização para eles virem para cá. E é lógico, gente, ficou muita coisa para ser dita, né? O Pai João de Aruanda acaba de falar que, futuramente, quando a gente for falar desse tema, o próprio Akhenaton ofereceu ou para psicografar alguma coisa ou para falar. Pois né? você sabe o que eu ia te pedir agora? Olha para você ver a sintonia. Falou, Robson, faz a prece e faz a prece semelhante que você fez na noite em que a gente estava estudando isso aqui, quando o Akhenaton apareceu, porque eu tinha certeza que ele... Mas fica para a próxima. Gente, muito bom falar com vocês. Quarta-feira que vem, estejam aqui que a coisa vai pegar fogo, tá bom? Vocês vão delirar. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Gente, até a quarta-feira que vem. É uma felicidade, uma delícia sempre estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado e a gente tem muito mais coisas para apresentar. Isso aqui foi um resumo. Isso foi um resumo do resumo. Tá? Pra vocês terem noção sobre esse tema, eu devo ter de 15 a 17 estudos, né, preparados. Então é muita coisa, não dá para falar. É isso, então tá. Um abração. Boa noite. Tchau.